Olá, gente. Tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo, dando continuidade. O nosso estudo é longo, então nós vimos que no vídeo anterior, né, em relação à questão da ludicidade dentro do contexto escolar e como prática pedagógica, né? Então, o conteúdo preparado nesta sessão é para dar sustentação, né, à sua resposta para o problema apresentado está descrito no seguinte quadro: o elemento lúdico no desenvolvimento e na aprendizagem, aspecto cognitivo, afetivo e motor. Então, ficou para a gente, né, na outra questão sobre. Foram três colocações que nós tivemos, né, sobre a questão dos problemas encontrados dentro da escola, né, porque existem escolas que resistem, né, à questão da ludicidade, até do entendimento, né, da questão da ludicidade. Então, quais as contribuições, né, que o projeto Brincar é Coisa Séria poderia contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, qual o problema ou os problemas que poderiam ser encontrados na aplicação desse projeto e como solucionar. Então, nessa parte aí, está mostrando para a gente que ele pergunta também qual os argumentos que nós iríamos usar para justificar justamente essa importância desse projeto, né, com esse tema tão importante nas escolas e principalmente dentro da sala de aula. Então, ele diz aí que o nosso ponto, né, que o nosso conteúdo ele está descrito nesse tópico, o elemento lúdico no desenvolvimento e na aprendizagem, envolvendo aspecto cognitivo, afetivo e motor. Então, a discussão sobre ludicidade e desenvolvimento permite conhecer um pouco, né, um pouco mais sobre o universo, né, sobre o universo infantil e sobre as expressões da criança ao brincar. É como eu falei, teoria, é estrutura, é sistematizado, né? Então vamos aprender. Vamos conhecer mais um pouco, né? Você já deve ter visto e ouvido falar de crianças que, ao brincarem, imitam as atividades dos adultos e tentam representá-las fielmente. Ou de crianças que ficam longo tempo discutindo sobre como será a brincadeira, enquanto que o ato de brincar dura apenas poucos minutos. Você sabe por que isso acontece? É que ao brincar, a criança ela se apropria do mundo, constrói seu conhecimento sobre ele e reestrutura tal conhecimento, articulando com aspectos da vida social. Atuar na vida social para a criança nada mais é do que brincar, e a brincadeira vai se estruturando com base no que ela é capaz de fazer em cada momento. Então, esse processo do desenvolvimento da criança, ele é muito complexo e foi alvo de estudiosos importantes que a gente já conhece, Piaget e Vygotsky, e as teorias de tais estudiosos têm em comum o fator interacionista do desenvolvimento, em que privilegiam que o conhecimento surge como uma construção do sujeito em sua interação com o meio. No entanto, os autores ele vai divergir com relação na possibilidade de mediação para que essa construção aconteça. Então, bora lá, estamos estudando, né? Então, assim,
Existem pontos em comum, existem pontos que divergem. Os dois, Piaget e Vygotsky, né, pelo que está no nosso material, ele diz que as teorias, né, de tais estudiosos, ele diz que tem um fator em comum que é o fator interacionista do desenvolvimento. Ou seja, eles dizem que o conhecimento vai surgir com uma construção do sujeito em sua interação com o meio. Então, há uma construção, interação, sujeito, construção, interação com o meio. É o fator em comum dos dois. Portanto, o que vai divergir entre os dois é tipo assim, é quem vai estar ali no meio dessa construção para mediar essa construção, ou seja, para fazer com que essa construção aconteça, que a gente vai ver que para Piaget essa mediação, essa interação ela vai ser mediada pela ação do sujeito que conhece. É o sujeito, né? A ação do sujeito. E para Vygotsky, ele diz que essa mediação vai ser feita por ferramentas culturais que são responsáveis por esse processo. Entendeu, gente? Eu acho que é isso que eu estou entendendo aqui pela nosso estudo, né? O ponto comum é que o 2 fala que há um momento interacionista do desenvolvimento. Então, os dois falam da importância do sujeito interagir com o meio, certo? Que a construção vai surgir assim: sujeito, construção, interação e o meio. Agora, sobre a mediação, ou seja, para que isso aconteça, para que essa construção aconteça, né? Aí Piaget vai dizer que essa interação é mediada pela ação do sujeito. E Vygotsky vai dizer que são as ferramentas culturais que são responsáveis justamente por esse processo de construção. Segundo Piaget, em 1983, vamos para Piaget, ele diz que o conhecimento é construído a partir de fatores biológicos, então é a ação do sujeito, né? Então envolve fatores biológicos como a hereditariedade e o ambiente, que comportam especialmente dois aspectos. Isso em relação à própria ação do sujeito na construção. Então, ele diz que tem dois aspectos: a experiência física e a transmissão social educativa. Na experiência física, é mediante a atividade do sujeito com o objeto, e a transmissão social educativa por parte dos adultos. Dá para a gente aí entender. Portanto, a inteligência em sua forma lógica depende tanto do desenvolvimento orgânico, tá, do indivíduo, quanto da estimulação ambiental, a ação do sujeito onde acontece, né? A ação do sujeito, deixa eu ver aqui, a ação do sujeito que conhece, a ação do sujeito que conhece, né? Então, ele vai nos dar um exemplo. Para exemplificar o que a experiência física representa, podemos pensar em um bebê quando ele interage com os brinquedos presentes no berço. Ele está agindo de acordo com as suas possibilidades físicas e, ao mesmo tempo, construindo conhecimentos sobre os brinquedos, analisando se toda vez que ele executa um movimento, o brinquedo apresenta a mesma reação.
Ou seja, um brinquedo de borracha que, ao ser apertado, emite um som, sempre apresentará a mesma reação ao movimento de apertar. Então, se isso acontecer, a criança, mediante a experiência física, percebe a regularidade dos objetos. Já na transmissão social educativa, né, aí o adulto, né, tem a intenção de que as crianças aprendam e dessa forma proporciona situações que possibilitam a elas agirem de acordo com a cultura. Podemos perceber essa questão quando promovemos brincadeira de casinha, de jogo de futebol, nas brincadeiras de carrinho, entre outros. Então a gente viu que, segundo Piaget, né, a construção ela vai ser mediada, que diverge de Vygotsky, em que Piaget vai dizer que há uma ação do sujeito que conhece, só que essa questão do conhecimento que é construído vai ser a partir dos fatores biológicos, e ele trata, dentro dos fatores biológicos, hereditariedade e o ambiente, e que tudo isso se comporta em dois aspectos, que é a experiência física e a transmissão social, e que essa experiência física é mediante a atividade do sujeito, a interação do sujeito, a ação do sujeito com o objeto, e que foi nos dado o exemplo, e fala sobre a transmissão social educativa, que aí vai ter o adulto na intenção de que a criança ela aprenda. A criança vai interagir com o sujeito, porém vai ser mediado pela ação de um adulto. A ação do sujeito vai ser interação. Se a gente for partir para. Deixa eu ver se o slide vai. Então, o fator de desenvolvimento, ainda falando, né, de Piaget, o fator fundamental para o desenvolvimento intelectual, segundo Piaget, é a equilibração, realizada por duas funções, tá, invariantes que ocorrem durante toda a vida de um indivíduo: a assimilação e a acomodação. A assimilação é caracterizada pela incorporação dos aspectos da realidade externa às estruturas cognitivas do sujeito. Então, quando interagimos com o ambiente, colocamos em exercício nossos esquemas ou estruturas de assimilação para incorporarmos eventos, objetos ou situações. Já a acomodação, ela é caracterizada pela modificação das estruturas cognitivas, a fim de enfrentar as pressões impostas pelo ambiente. Então, ao nos depararmos com situações novas impostas pelo meio, há um desequilíbrio cognitivo e o indivíduo tenta, então, mediante a acomodação, compensar esse desequilíbrio, modificando as estruturas cognitivas originais, transformando-as em novas estruturas cognitivas. Ou seja, a gente viu que está dando uma sequência, né, de Piaget. Piaget falou sobre o aspecto da experiência e da questão, deixa eu ver aqui, e da transmissão social, certo? Em relação à construção. Só que ele também vai falar que existe um fator fundamental para o desenvolvimento intelectual que ele chama de equilibração. E essas duas funções, né, que ele faz chamar de assimilação e acomodação, elas são invariantes e ocorrem durante toda a vida do indivíduo.
Não é só na fase infantil, não é só quando criança, mas quando adolescente, quando adulto. Por quê? A assimilação, que eu vou ler novamente para a gente assimilar e entender, justamente a parte da assimilação, ela é caracterizada pela incorporação dos aspectos da realidade externa às estruturas cognitivas do sujeito. Ou seja, eu chego num ambiente novo de trabalho, então eu vou absorver toda aquele contexto ali, seja as pessoas, o ambiente, o clima, eu vou observar tudo ao meu redor, então eu vou incorporar os aspectos da realidade externa à minha estrutura cognitiva, isso não pensar, isso não agir, isso não falar diante das coisas que eu vejo. Eu estou entendendo assim, tá, gente? Se você tiver um pensamento, um entendimento diferente, escreve aí nos comentários. Por isso que fala que quando interagimos com o ambiente, né, nós colocamos em exercício nossos esquemas, né, nossa estrutura, para incorporarmos eventos, objetos ou situações. Então, se a gente vai para um show, se a gente vai para um shopping, se a gente, dependendo de todo o ambiente que a gente se encontre, nós vamos absorver aquilo. E aquilo vai incorporar em toda a nossa estrutura cognitiva. Por isso que é assimilar, né? A incorporar tudo que eu observo, que sinto, que vejo, né? As pessoas, estrutura, tudo vai ser incorporado à minha estrutura. Alguns vão agir diferente, pensar diferente, então essa é a assimilação. Já a acomodação, ela é caracterizada pela modificação justamente das estruturas cognitivas a fim de enfrentar as pressões impostas pelo ambiente. Então, se eu chego numa sala de aula, sou estudante, já conheço a minha turma, a professora pede para apresentar o trabalho dentro da sala de aula, eu preparo todo o material para apresentar para a sala de aula, onde eu já conheço todo mundo, onde eu já conheço a estrutura, onde a minha estrutura já está ali, já absorvida, incorporada. Porém, chega na sala de aula, a professora diz: olha, essa apresentação vai ser para a escola toda. Então, como é que agora as minhas estruturas cognitivas, emocionais, enfim, comportamentais, vai se comportar agora diante dessa pressão do ambiente externo, né? Vai modificar todo, vamos dizer assim, o meu ser diante daquele contexto. Então, ao nos depararmos com situações novas impostas pelo meio, há um desequilíbrio cognitivo e o indivíduo ele tenta, então, mediante a acomodação, compensar esse desequilíbrio, modificando as estruturas cognitivas originais e transformando-as em novas estruturas cognitivas. Então, se antes eu estava relaxada, agora fiquei nervosa, e ali meu corpo, todo o meu ser, todas as estruturas, né, tudo vai agora ter que se modificar e se transformar em novas estruturas cognitivas. Tá bom, gente? Eu espero que isso esteja correto diante dos nossos estudos, tá? E tem mais aí para a gente ver no próximo vídeo. Até mais. Se inscreve, deixa o teu like e compartilha. Tchau.